caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição das histórias da música sertaneja. Mais uma vez eu me encontro aqui no Bar da Viola, Morada dos Caipiras. Você que me acompanha pela internet sabe que nós temos gravado aqui uma série de episódios e são episódios com muitas histórias. E o de hoje não é diferente. Hoje nós vamos olhar para um outro lado da música. Exatamente. Eu recebo hoje um cara que conhece muito dos bastidores. Jornalista, assessor de imprensa, cobre o sertanejo há muitos anos e tem muita história para contar. Eu estou falando de Carlos Guerra. Carlos, prazer. Você tá bom, irmão? Prazer estar aqui. Tudo jóia? Prazer é nosso. pelo convite. Prazer é nosso da gente conhecer um pouco da sua história e, mais ainda, a história por trás dos bastidores. História que ninguém conta. Que ninguém conta, que só quem faz um trabalho de assessoria de imprensa, que sabe, conhece. E são Só muitos bastidores, viveu, né? Muita só quem coisa, viveu, muita né, coisa. Carlos? Né? Muitos anos, né? Você atua com o mercado sertanejo há quanto tempo? Olha, eu comecei na década de 90, né? Naquela época a internet ainda engatinhava. E eu tive a ideia de montar um portal. E chamou-se Porteira Paulista na época. Paulista. Por quê? Eu queria fazer Porteira Brasil já naquela época, mas o domínio já estava reservado. Estava reservado. Então eu tive a ideia de Porteira Paulista, por quê? O portal no interior, o que é? A porteira. Porteira. Onde você entra, é um portal. Então, Porteira Paulista. E fizemos, fui procurar artistas, né? Conheci naquela época o Teodoro Sampaio, o Sérgio Reis, Tinoco, Gilberto Gilmar. Então eu procurei essa galera que não tinha site na época. De novo, a internet era muito... Estava engatinhando, né? E daí nós criamos esse portal, que tinha o site oficial dos artistas ali dentro, e notícias, e coberturas de shows. É uma época muito boa. E dali eu fui evoluindo, né? Fui conhecendo, mudando. Mas o início foi ali, foi com esse site de notícias, que era um portal, e era um dos mais completos que tinha na época. Não me lembro de outra coisa parecida. Mas você já atuava no mercado da música ou era só do jornalismo? Eu comecei a entrar na música mesmo, foi na década de 90. De 90 mesmo. Antes você cobriu o quê? Antes a gente fazia outras assessorias para outros projetos. O que incentivou você a entrar para cobrir esse meio? Incentivou porque a gente viajava muito, né? Desde a adolescência. A gente ia para Minas Gerais, eu sempre gostei de mato, né? E gostava da sertanejão de verdade mesmo, né? Daquela época, né? Das duplas, da geração anterior a mim e da minha geração, né? E começou com esse gosto pela coisa. Eu falei, poxa, quem gosta, pode fazer bem feito. E começou aí. Daí eu procurei alguns amigos, meu irmão, que é jornalista também, que até fez a revisão desse livro e a edição. Eu procurei, vamos fazer alguma coisa. Tinha mais um amigo que conhecia bem de internet. Então a gente juntou forças e começou a fazer, a movimentar. Daí eu comecei a conhecer e cobrir e virei amigo de alguns, né? Outros nem tanto. O Eduardo Costa uma vez me falou, se você quer conhecer bem um artista, se você gosta do artista, não o conheça bem. Eduardo Costa me falou. Porque quando você conhece o artista... Começa a conviver... Muitas vezes você vê que não é bem aquilo lá que você espera, né? Numa postura... São poucos que são grandes homens, né? Atrás de um personagem, né? É muito raro. E você deve ter tido muitas experiências com isso, né? Tive muita coisa. De tanto artistas grandes como artistas novos que estavam começando, que já começa achando que né? Graças a Deus, né? 85% dos artistas que eu trabalhei eram bons artistas. Bons produtos. Vamos tratar como produto. Eu trato como produto. Tem o lado humano, claro. Mas você tem que ir um produto, né? Eu recebia para fazer isso. Recebo para fazer isso. Então, a ideia foi... eu acho que tem muitos caras novos aí que estão no mercado, realmente, que já acham que são tudo. Mas eles estão engatinhando, como era a internet naquela época, como artistas. Então, eu acho que é igual uma casa, a carreira artística. Se você não tiver base, ela vai ruir. Muita gente hoje não tem base, mas tem milhões e milhões injetados, né? Isso dá uma sobrevida, até o cara vai para frente. Mas aí, como você não tem uma raiz... Você complicado. Você fica naquela corda bamba, né? Exatamente. Você tá ali, mas você não sabe, amanhã ou depois isso pode ruir.
pode ruir. É o que a gente vê com muitos casos de muitos artistas que, às vezes, o cara vem, naquele boom, daqui a pouco. Eu vi até casos, você deve conhecer muitos, casos de empresários. Empresários, assim, o cara gostava do artista, era parente. Geralmente é isso, né? O patrocínio, né? Mas o cara, quando é investido de forma errada, você perde tudo. Você pula etapas, você faz um trabalho, você não faz, na verdade, um trabalho profissional. Isso é terrível, porque o teu produto, ele nasce de um jeito, ele não tem história. E todo mundo tem que ter história. Não tem aquele negócio na internet, agora bonitinho, eu era assim, agora tô assim, não é? Começa assim e fica assim. Começa, depois evolui, melhora, né? Então, tem que ter. Tem caras aí que não tem evolução. Eu vi uma dupla que está fazendo acho que 10 anos agora, não sei como que está fazendo 10 anos no mercado. Mas quando ela tinha 1 ano, eles estavam comemorando 1 ano de carreira. Um negócio estrondoso. Nossa, 1 ano nós estamos... Como se fosse um ano. Quando a gente conhece tanta gente, tem 30, 40, 50 anos de carreira, né? E muitas vezes nem fez, nem comemorou, né? Não comemorou nada. Trabalhou e agora, né? Uhum. É difícil. É difícil. Você pega a internet, né? Essa questão da internet no início ali, isso foi uma novidade para o mercado sertanejo também naquela época, né? Foi. Foi bem aceito pelos artistas? Ou o pessoal não acreditava? Não, porque eu digo assim para você, sim, sem querer te cortar, porque até hoje ainda tem essa falta de acreditar no digital. Eu imagino que lá, né, na década 90 ali, eu acho que mais ainda, porque era o início de tudo, né? Ainda não tinha-se prova que aquilo realmente funcionaria, daria certo. Exatamente. Eu tive, na verdade, assim, alguns artistas, eu tive uma receptividade muito grande, outros já não. Por exemplo, o Serjão foi um cara que... ele é um cara durão, ele é um cara de personalidade muito forte, mas ele acreditou. Tinha um empresário também que trabalhava com ele na época que também acreditou, isso é muito importante, né? Que você não vai direto no artista, você vai no empresário. A proposta nossa era assim, fazer os sites deles para divulgar o nosso negócio. Um portal onde estava tudo ali. Então tinha notícias ali, tinha um monte de coisa ali, coberturas, e tinha o site dos artistas. Para quê? Para chamar o público também. Então, não tinha custo para o artista. Era né, um piloto ali. Entendeu? Era uma parceria ali, não tinha? Isso. Mesmo assim, para os sites, teve artistas que não rolou. Tipo, Milionários é Rico não rolou. Empresário na época deles não tinha essa visão. Depois nos tornamos até amigos e tal, mas ele não tinha essa visão. Ele queria o imediatismo ali do negócio. Será que isso vai dar certo? O próprio Zé Rico era um cara também que não acreditava muito em muita coisa, né? Dessa questão não. de... É mesmo, não? Não. Não, Zum, ele não entendia nada, mas ele falava, Zum, isso aí não vira, não. Isso aí não dá certo, não. Não dá certo. Ele era teimoso. Teve artistas, até falando em receio, que o empresário teve receio da gente aparecendo e oferecendo alguma coisa. Você vê como as pessoas estão, já naquela época, já tinham medo de golpe, esse cara vai querer tomar meu artista. Tem tudo isso. Esses caras estão com ideias novas, né? Então vamos blindar o artista e tal. Mas eu acho que 75% dos casos deu certo. Foi legal, foi muita coisa boa que eu agreguei de lá. Que foi agregado. Sim. Você teve a oportunidade de cobrir muitos eventos. Fora de São Paulo? Sim. Brasil inteiro, ou caso? Brasil inteiro. É? Brasil inteiro. Tem muitos DVDs, né, de artistas, né? Que hoje o camarada, como eu te disse, o investimento é muito grande. Então eu vou gravar um DVD em Goiânia. O cara gasta os tubos. Eles levam radialistas, você sabe, de todo o Brasil. Aí levam jornalismo, hospedagem, avião, alimentação, open bar. Teve um DVD que foi acho que foi 24 horas de open bar que eu fui, em Goiânia. Não sei como os caras ficaram... Era terrível. Começou a festa, depois teve DVD numa casa e depois voltou pra festa. Teve antes? Teve antes. Rapaz, negócio louco. 24 horas. E gente do Brasil inteiro. Foram 3 hotéis, eu acho, essa dupla aí. E era uma dupla que fez um sucesso muito grande e depois se separou. A dupla nem está mais na atividade. Não está mais. Essa é uma música que fez um baita sucesso no Brasil inteiro, foi negócio de novela. Esse segundo DVD, eu até escrevo aqui no livro, aqui, quando eu fui cobrir, eu dei minha opinião crítica. Eu falei que era, resumindo, eu falei que era mais do mesmo. Por quê? Porque eram músicas, e eu vou falar, era o Tchá, lembra daquele lado? Eu quero Tchu, eu quero Tchá. Eu quero Tchá. Isso. E o DVD novo tinha músicas no naipe de Vucu Vucu.
o nome da música. Aham. E eu quero respeitar o compositor, Não, claro. né? Mas eu teria vergonha de colocar um nome numa música de Vucu Vucu. Não sei. Que der na cabeça do cara e pôs esse título aí. E era mais ou menos aquela pegada, negócio de jogador de futebol. Eles tinham muito disso, né? O sertanejo tem muito disso hoje, né? Eu tenho um jogador de futebol, faz uma dancinha, faz um rebolado aqui. Cara, já se fazia pensando no momento do que estava no hype na época, né? E esse daí, o Vucu Vucu, foi o que veio depois do Tchutchá. Foi do mesmo, mais do mesmo. Tanto que depois tiveram problemas lá, não sei. Uma dupla não resistiu, né? E num evento desse, você imagina, cara, o tanto que não se gasta, né, para poder fazer um evento de um porte desse, né? É muita grana. E aquilo que você falou, e tem muita gente, tem muito empresário hoje que coloca mesmo, cara, e perde grana. Perde. Eu estava conversando com o Anderson Ricardo, o Anderson falou para mim, você conhece o Anderson? Conheço. O Anderson falou para mim que ele conhece vários casos de cara que gastou 4, 5 milhões, 6 milhões. E se perdeu. Se perdeu, terminou com a dívida, o artista ficou depressivo, problema psicológico, acabou com a vida do cara e o cara saiu apenas com um ônibus velho, que ele falou, e um DVD gravaria. O que ele fez com isso, né? Então, é aquilo que você falou, a questão da estratégia, de você fazer a coisa certa, né? Da base, né? E a gente sabe que tudo na música, em todas as áreas, é uma consequência, né, cara? A gente recebeu muito não no início também, de questão de cobertura, esse tipo de coisa. Tinha muito essa... Tem. Porque você é um veículo praticamente desconhecido, então... tem muita gente, ainda existe hoje, tá? Muita gente que entra nesse meio para chegar perto do artista, para tirar foto com o artista. Eu tenho várias fotos com o artista, mas obviamente foram fotos não pedidas, são coisas que a gente, né, na descontração do momento ali. Mas eu nunca gostei muito de pedir, né, foto para o artista. Mas tem muita gente que entra até hoje para entrar de graça na casa noturna, né? Vou pedir uma credencial de imprensa. Chegou, quando a gente fazia credenciamento para alguns shows de artistas nossos aí, como assessoria já, eu até conto no livro, tem um que é de praxe, né? Você pergunta qual que é o site, não sei o quê, papapá, o RG, né? Todos os dados, né? E um deles é veículo, né? Que seria o rádio tal, né? TV tal, jornal tal. Aí teve gente que respondeu Volkswagen Gol branco. Então, quer dizer, há um despreparo, né? Há um despreparo. Agora, você tem que separar o joio do trigo. Sim. E tem que saber que quem está começando, ele pode não ter a evidência do outro, mas ele pode chegar lá. Você tem que dar a oportunidade dele chegar lá. E muitas vezes as pessoas não veem isso. Então, você tem que acompanhar o trabalho, você tem que olhar o site. Eu sempre fiz isso. O cara me pede algum credenciamento, alguma coisa, eu olho lá o site, eu vejo o que ele escreve, né? Eu vejo a constância que ele faz, eu vejo se o cara está realmente focado naquilo. Pode ser que ele não tenha visibilidade alguma. Mas se ele faz um trabalho sério, ele merece estar lá. O cara não tem visibilidade, mas está trabalhando para isso. Está trabalhando para isso. Uma hora ele vai alcançar essa visibilidade, exatamente. Né? Se não tiver oportunidade, nunca vai alcançar. Exato, porque quem chegou lá em cima teve uma oportunidade, né? Exatamente, então, qualquer ramo, qualquer... Né? E dentro desse cenário, cara, você acha que falta muito oportunidade? Principalmente para quem está começando. A gente sabe que tem muita gente também que começa, não tem muito traquejo, né? Acaba não tendo muita noção, porque tem muito cara que é entrão e eu não acho errado o cara tentar, né? É a força de vontade. Mas você acha que falta muita oportunidade? Para os bons, você diz? Para pessoas boas que estão no mercado. Porque hoje, lógico, às vezes a pessoa não é boa, mas o dinheiro faz a oportunidade, né? Mas tem muita gente boa que eu falo, cara, esse cara merecia uma oportunidade. Você diz pro cantor. Pro cantor, pro artista. Falta oportunidade, falta. Mas pessoas igual você dão essa oportunidade. Sim, nós você está dando, né? Nesse canal aqui, você está abrindo uma oportunidade gigantesca para artistas de nome e artistas que estão iniciando. Que tem qualidade, óbvio. Você faz um filtro. Sim, não dá para você colocar tudo também, né? É que eu acho que hoje isso vai uma crítica ao jornalismo como um todo. Né, como a imprensa escrita. Primeiro que eu estou lançando um livro, mas eu tenho plena convicção que o brasileiro não gosta de ler. Não tem a cultura de ler. E eu sempre digo, leia, mesmo que seja um gibi, mas leia. Porque lendo é a única forma de você saber escrever, entender, interpretar. Então muita gente não lê
Muita gente, como não lê, não sabe interpretar um texto. Isso é terrível. E isso no jornalismo hoje... Jornalismo e como um todo. Há jornalistas, né, que não conseguem. Tem companheiras aí minha, gente boa demais. Assessora de imprensa, formada, bonitinha, não consegue escrever. Então isso é muito grave. Né? Outro dia estavam criticando jornalistas esportivos. A imprensa esportiva está ruim. Eu penso que a imprensa como um todo tá péssima. Não é só esportiva. Está muito ruim, está muito ruim. Né? Mas dá uma olhada nas manchetes sertanejas, pra gente ficar no sertanejo. Do UOL, quais as que têm mais visibilidade, aquelas mais lidas? Tipo, Ana Castela vai na praia de biquíni. Poxa, o que é notícia? Qual que é a notícia? Ana Castela vai na praia de biquíni. Não, quem vai na praia vai do quê? Não tem. Biquíni, né, cara? Tem que ter inteligência até pra você fazer uma manchete. Mas como o povo consome qualquer coisa nesses portais hoje, isso tá bom demais. Tá na praia de biquíni. Nossa, que notícia. E o que mais tem hoje são esses portais, né? São. Hoje tá cheio, cara. São. Hoje você consegue ver alguns desses portais que você fala, pô, esse daqui eu acho legal. Tem uma linha bacana. Porque a gente sabe que em meio a tantos tem coisa boa também, né? Olha, ultimamente de portal mesmo não tenho visto nada. Eu acho que o Pionte fez um trabalho interessante, ele até faz o trabalho em vídeo agora. Também né? Ele conseguiu galgar posições, eu conheci o Pionte também no início dele. É um menino, né? Era um menino, hoje já. Mas eu tinha muito carinho. Fez um trabalho muito bom. Tem muito também, carinho. né? Inclusive ele fala, eu falo aqui no livro, ele me contou uma vez que ele se inspirou no Porteira Paulista. Naquele site, naquele portal, para então, fazer esse trabalho dele. Ele se inspirou para poder fazer. Ele fez até o TCC da faculdade, fez em cima daquilo. E ele queria fazer um portal. Daí ele acabou fazendo um site que foi o Universo Sertanejo. Sim. Que foi pro UOL e tal, né? Então, é um cara que tem muitas possibilidades, né? Já abriu portas demais. Antes ele estava focado muito na molecada e acabou aprendendo muita coisa. E hoje ele entrevista os caras, né, da outra geração com qualidade. Ele foi buscar também né, já vem de uma família que gosta de sertanejo, né? A mãe dele, os pais. Então, quer dizer, ele é um cara que foi buscar e teve oportunidade, foi atrás da oportunidade. Recebeu muito não também, tenho convicção que sim. Né? Mas é um cara um case de sucesso, eu acho. Carlos, vamos falar sobre a assessoria de imprensa. Qual foi a primeira dupla que você foi contratado para fazer uma assessoria de imprensa? Qual foi a primeira, de nome? De nome, César e Paulinho. César e Paulinho. Como que acontece esse convite? A gente eu já admirava o trabalho deles, já tinha feito algumas coisas, né, para eles, por intermédio de outras pessoas, até releases, né? E, de repente, pintou uma pessoa que tinha um contato lá, e eu conhecia já o empresário deles, Samuel Jean. Eles estavam vindo numa fase que saíram de uma assessoria maior. E como o Jean já me conhecia, sabia, né, brincava, né? Uma lenda viva, Carlos Guerra, tá? Já é meu amigo. Mas ele deu oportunidade, ele falou, você quer fazer o trabalho, vamos fazer, né? Vamos testar. E começou que a gente começou a fazer programas, a gente fazia uma média de 1 ou 2 programas por semana. Eles vinham de Piracicaba fazendo, né? Então foi uma boa época, fiquei alguns anos ali. Quanto tempo que você ficou com o César? Com o César e Paulinho? Acho que foi 5, 6 anos. Foi um bom tempo, a gente... Fez um trabalho bem legal, né? Rodou bem. Eu tenho até conta que eu tenho facilidade, tipo, que eu também, quando eu vou para um produto, alguma coisa, eu vou ver o que tem para oferecer daquele produto. Se o produto é bom... O produto é bom, só que você tem que pegar hoje, a disputa é muito grande numa TV. Porque o cara já vai olhar o que é like, o que é view. O cara não quer saber. Antigamente não tinha isso, Não tinha. Né? Era mais fácil. Ia pelo gogó, pela qualidade. Hoje é like e view. Então o cara fala, a dupla é boa, mas eu quero algo mais. Eu preciso de algo mais. Então o produtor, ele passa pro diretor, ele só passa já filtrado o que ele acha que o cara pode aceitar. Entendi. Então eu sempre falo que a assessoria é uma cadeia. Começa pelo produto, né? Pela qualidade do produto, a embalagem do produto, tudo que engloba, né, essa base mesmo do produto, a divulgação, a rede social. Daí passa pelo assessor, que tem que entender aquilo ali para vender a ideia pro produtor, né? Que vai vender a ideia pro diretor. E daí vai marcar a TV. Aí é o gol. Muitas vezes você só vê o gol.
Ah, que legal, o cara tá na TV. Mas não sabe... E muita gente pensa, Fontinelli, que a TV... Ah, o cara vai na TV e ganha um cachê. Ah, ele foi convidado pela TV e vai ganhar um cachê. Não. Você, o assessor que vai atrás. É raro. As TVs fazem um convite direto pro cara. É muito raro. Só TVs específicas de musicais, programas musicais, que já rodam os mesmos artistas. Esses os caras convidam. Agora, você colocar um cara num Domingo Espetacular, por exemplo, é um Deus nos acuda. Muito difícil. É uma briga. É uma briga. Por conta até do tanto de artistas. É de todos os segmentos, né? Então, com César e Paulinho, você tinha essa dificuldade? Não, acredito que não. Ou chegou a ter? Não, cheguei a ter alguns. Cheguei Mesmo a ter sendo um artista. Mesmo já sendo de um artista, nome, porque a produção da TV, você não sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? Então eu conto até no livro aqui um episódio na Gazeta, que era um programa que eu queria fazer muito com eles lá, que era o Ronivon. Ronivon. Que quando ele tinha aquele programa na Gazeta, hoje eu acho que ele tá na Rede TV, né? Se eu não me engano, é outro horário de manhã. Mas aquele da Gazeta, ele tinha um programa à noite. E era um programa que eu achava muito legal. Não é um programa extremamente comercial, não, mas é para um nicho interessante. Porque ele levava caras da música, caras famosos da música e caras não tão famosos, que tinham qualidade. Sim, exatamente. Muito bom. Levava escritores, levava cineastas, né, teatro, pessoal do teatro. Então era um programa muito interessante pelo alto nível da conversa. Da conversa. Sim. Ali você tinha vários assuntos, né, no meu programa, medicina. Era um negócio meio que completo legal, e pegava um público bem variado, né? E esse musical eu estava tentando fazer há muito tempo, que era um gosto meu de fazer, o Ronivon. E foi uma batalha para fazer, demorei um tempo para fazer. E quando eu fiz, o Ronivon, ele leu lá o release de abertura que eu fiz, né? Eles selecionaram algumas partes, leu, e daí ele olhou para a câmera e falou o seguinte: olha, eu não devia estar falando isso para vocês, mas César e Paulinho é a dupla que eu mais gosto. É a minha dupla preferida do sertanejo. Daí nisso eu olhei para a produtora, que adiou, e tipo, ela me deu uma risadinha. E tipo, eu perguntando por que demorou tanto, né? E essas experiências com TV, cara, diz uma coisa para mim, com o programa. Tem uns negócios aqui meio polêmico. Tem. O jabá. Jabá. O jabá. Não é um prato, né? Não é um prato. É um prato muito bom, mas nesse caso não é um prato. Nesse caso não é o prato. Ele realmente existe? Existe. Existe. Em todos os programas? Não. Não? Não. Só nos piores. Tem dois casos de jabá, né? Assim, que eu me lembre... Tiveram muitos, né? Mas assim, eu não procuro programas que... Tem programas que a gente já sabe que vai ter que pagar, então eu não procuro. Sim. Então, o primeiro desses do jabá foi numa emissora católica. Eu não vou falar o nome da dupla, obviamente, e nem o nome do programa, do apresentador. Mas eu apresentei, né, o produto, né, para o produtor, que é o caminho natural. Uhum. O cara gostou, aprovou, passou para o diretor aprovou, foi marcada uma data de apresentação. E a família dessa dupla, né, numa cidade do interior, muito católica. E a emissora era católica. É católica. Eles queriam levar os familiares para o teatro, é um programa ao vivo. Então ele pegou, vamos fazer todo o esquema. Foi alugado hotel para determinada data, tickets no auditório, precisam ser reservados lá, até pagos às vezes, depende da data. Você paga para poder entrar? Tem também, assistir? teve já. É isso? Teve. Uhum. Teve. Daquelas, quando é especiais, alguma coisa assim, se paga. Aí cobram uma taxa lá? Cobra. Não sei se é simbólico ou não, 10, 15 reais, não sei se trata de ser simbólico ou não, qual a necessidade ou não, se é para filtrar, não sei. Não entro nem nesse mérito. Mas naquela oportunidade eu precisava reservar os tickets, né? Porque fica uma fila gigantesca lá, né? Então estava tudo certinho já. O hotel reservado para o pessoal lá da cidade. O pessoal da cidade, o ônibus fretado. Aí chegou um pouquinho antes, na semana da apresentação, o produtor me ligou e falou: Guerra, me desculpa, mas nós vamos ter que adiar. Eu falei: bom, adiar é melhor do que cancelar. Cancelar, né? Mas por que adiar? Não, que a gente tem alguns problemas aqui na grade e tal, não sei o quê, beleza. Mas por favor, segunda-feira eu vou te ligar de novo, você já me vê uma nova data. Não, pode ficar sossegado.
Avisei, né, a família lá, o empresário deles. Desmarca tudo. Desmarca tudo. E por quê? E você querendo contornar? Não, calma, que não depende da gente, né? Muitas vezes é assim mesmo. Os caras também marinheiros de primeira viagem. Então você tem que acalmar, senão o cara, né, tem um treco. O cara fia, aí o cara treco. tá ansioso. O assessor já é nervoso. Daí se o cara ficar nervoso também, não pode, né? É. Daí aconteceu a mesma coisa na segunda oportunidade. Remarcou, então, remarcou tudo. Hotel, tudo de novo. Idêntico. Mesmo trabalho. Mesma expectativa, isso que é o pior. E chega lá, mesma coisa. O cara me liga e fala, escuta, não vai dar pra fazer dessa vez. Aí você... Aí o cara já precisou, acho que baixar. Se fosse no computador, baixava o volume. Porque eu já falei, mas escuta, mas por quê? Aí ele falou, vou te falar. Vou te falar que nem eu aguento mais. Eu falei, mas então fala. Olha, aconteceu o seguinte, na reunião de pauta, que a gente faz semanalmente, só tá tudo definido já quem vai entrar no programa, só que para entrar ordem, algumas coisas, algumas ideias e tal, o apresentador falou que não quer a dupla. Daí eu falei, mas peraí, quem tem que querer a dupla é o produtor ou o apresentador? Ele falou, não, eu tenho que querer, mas ele vetou. Eu falei, mas não tem que vetar, ele é um funcionário da emissora. Por que ele vetou? Quem é ele? Ele tem que apresentar. E eu, na minha concepção, esse cara aí é péssimo apresentador, inclusive. Então nem isso ele sabia fazer, ou sabe. Mas, enfim, a gente nunca sabe como os caras chegam em determinados lugares e ficam. Isso que é o pior, chegar é fácil. Mais fácil do que ficar, mas eles ficam. E daí foi um Deus nos acuda, daí eu vim descobrir pelo próprio empresário da dupla. O pai de um deles, que era o cara que bancava. Ele lembrou, e lembrou não só lembrou, como tinha no WhatsApp. Meses antes, ele encontrou o apresentador numa festa de amigos em comum, no interior de Minas Gerais. Esse apresentador, ele roda muito por Minas Gerais ali, por outros interesses. Ele gosta de rodar por Minas Gerais. Não sei se ele gosta de pão de queijo, se ele gosta de doce de leite, o que ele gosta, mas ele gosta de andar em Minas Gerais, no interior. E ele encontrou esse cara e pediu para ele, o pai, né, naquela emoção, naquela ânsia de, seu programa é muito bom, não dá para colocar os meninos lá um dia? Dá. Ele falou, dá, os meninos são bons. Acho que nem tinha ouvido. Ele falou, bom, os meninos são bons. Então eu vou pedir um negócio pra você me ajuda aqui que eu te ajudo lá. Sabe o que ele pediu pro cara? No WhatsApp tá lá. Ele queria uma plotagem no ônibus dele, que ele é dublê de cantor também. Uma plotagem no ônibus dele e uma sanfona. Ele pediu a marca e o modelo da sanfona pro sanfoneiro. Estava com problema na sanfona, o sanfoneiro da banda dele lá. Então quer dizer, o jabá existe e é gravíssimo. E muitas vezes pedido da pior forma, né? Pedido da pior forma. Uma outra rapidinha aqui, resumindo, sempre o livro é melhor do que o narrador. Eu sou melhor escrevendo do que contando, mas sempre melhor. Qualquer livro que você for ler, eu leio muito Stephen King, leio muita coisa. E o livro é sempre melhor do que o filme. É muito difícil ter um filme igual, porque é muita coisa que é narrada ali e não dá, né? Não dá pra você colocar na tela. No livro você consegue... Você consegue. Né? Então essa daí foi assim, me ligaram de uma emissora aí, convidando uma dupla que eu trabalhava, dupla de bom porte, para ir para a TV, para fazer um quadro lá no programa. Essa não era católica? Não era católica. Não é católica, não. É o contrário da católica, até. É outra ramo. Mas assim, daí o cara pegou e falou, ô Guerra, nós queremos fazer aqui uma homenagem. Daí quando eu vi qual programa era, eu falei, é estranho. Pensei comigo, é estranho. O cara me ligar? Não. Tem coisa aí. Daí não demorou. No dia seguinte, falei, beleza, então você me passa aí o que você precisa, qual é o quadro, né, quantas músicas, me passa a tua ideia que eu faço também o roteiro aqui, a gente bate, né, vai ser ao vivo, vai ser... Enfim, aquela coisa de praxe, conversa TV e assessor. E daí, de repente, me liga no dia seguinte um cara de um número privado. Não identificado. Não identificado. Hoje eu nem atendo mais. Naquela época eu atendia ainda, porque... Vai que. A gente sempre tem essa, né? Que trabalha com muita gente. Cara, daí era um cara do programa também. Mas já era um cara de mais alta... Patente mais alta. É. E o cara até parente do apresentador, né? E daí ele falou, legal, nós vamos fazer a homenagem aqui e tal. Falei, vamos, vocês ligaram pra gente aqui. Não, mas é que é o seguinte, eu tô precisando de um show político. E eu queria ver, né, trocar a homenagem pelo show político, a campanha política.
Daí eu falei, não, eu sou assessor, eu não vendo show, nem troco show. Eu coloco as pessoas na TV. E daí esse camarada, ele era meio bipolar. Ele começou a me ligar dia a dia, porque teve um dia que ele bateu o telefone na minha cara. Porque ele falou que o apresentador queria o Luan Santana, que não queria os meus artistas. Então eu falei, mas meu filho, se você quer o Luan Santana, o apresentador quer, liga pro Luan Santana, não liga pra mim. Eu não trabalho com o Luan Santana. Ah, nunca mais vão pisar no palco da atração. Eu não tô entendendo. Você me liga e eu não vou pisar mais no palco, nunca mais? Nunca tivemos aí. Nunca te procurei, cara. Daí ele ligava. Depois ele ligava no dia seguinte, daí já tava mais calmo. Porque às vezes ele desligava falando em Deus, quando achava que ia dar certo. Ó, Deus te abençoe e tal. E quando não dava certo, ia contra ele xingava. Enfim, ele me botou num fogo cruzado, ele queria que eu falasse com o empresário da dupla. Eu, pra parar com esse negócio, entrei no circuito. E acabamos fazendo o programa. Eles fizeram um show lá com custo, banda reduzida, show de 50 minutos lá. Era numa cidade de fácil acesso. Eles pagaram as despesas, né? Mas foi uma troca. Uhum. E foi um dos piores programas que eu já fiz. Me deu muita dor de cabeça. Até o que foi ao ar não valeu a pena não em valeu nenhum a pena. sentido. É o tipo do que você sofreu um mês no fogo cruzado e foi fazer, deu rolo até com os próprios cantores, entre eles. Convidado um que não gosta do outro. Ah, ele é teu amigo, mas não é meu amigo. Tem isso. Duplo sertanejo é isso. Né, cara? Quantas vezes eu vi apresentador de TV, o cantor vai lá, abraça. Nunca viu na vida. Fala que é amigo. Faz parte. Faz parte do mise-en-scène, né? O network, né? Mas é muito falso. É muito falso às vezes, né? Uhum. É só quem tá por trás, né, Carlos, que vê, né, cara? Que sabe o que acontece, né? Trio Parada Dura. Foi na época eles estavam aí com o nome O Trio do Brasil. Foi um pouquinho antes deles comprarem o nome, na verdade, fazer porque teve aquele... depois que o Mangabinha morreu, é porque o Mangabinha segurava o nome. O nome era do Mangabinha, pelo que me contaram, né? Então teve uma época que tinha 2 Trio Parada Dura. Sim, eu lembro. 2, né? Um com uma estrutura menor e outro com uma estrutura maior. E daí, por essa briga de nome, eles tiveram que mudar para Trio do Brasil. Eles lançaram um DVD pela Som Livre, um baita DVD, com grandes participações, um negócio top de trabalhar. E tiveram que depois prensar de novo as capas para poder mudar, colocar Trio do Brasil. E daí eu tinha dificuldade do cara entender da TV que o Trio do Brasil era o Trio Parada Dura. E daí quando eu marcava um programa, por exemplo, gravamos o Gotino na Record, gravamos o Domingo Espetacular. Daí quando ia ao ar as chamadas, o cara que era do outro, que é meu amigo também, mas estava do outro lado, o Renato, que era o empresário do outro trio, ele ligava para a TV e procurava o produtor da atração e falava, escuta, se for ao ar esse negócio, vocês vão ter problema. Não que eu vendesse o Trio Parada Dura, eu vendi o Trio do Brasil. Só que os caras falavam lá, esse Trio Parada Dura. Mas eu não posso controlar isso. Vai controlar? Não posso. E quando eu fazia a gravação mesmo, o repórter perguntava, sabia que eles eram o Trio Parada Dura. O Crione sempre foi, desde o início. Naquela época estava o Parrerito, que infelizmente morreu na pandemia. Na pandemia. Era um cara também 100%, cantava demais. E o Sonadão, né, que está há muitos anos lá também com a sanfona, que hoje meio que cuida já do... Então, com eles foi assim, eu também por intermédio de amigos, eles também tentaram, eles estavam com uma parceria com um empresário lá de Minas, e conseguimos fazer essa parceria. Consegui começar a trabalhar para eles. E marcava os programas, normal. Só que tinha um cara aqui que deu problema demais para mim também, que estava vendendo show deles aqui. Deu um problema. Deu muito problema. Não foi nada culpa do trio. Mas o cara deu muito problema. De quem estava fazendo... Deu porque eu cheguei a marcar a TV e ele não comunicou os caras lá de Minas, que eram os caras que mandavam eles para cá. E daí pra você cancelar programas. Então isso é terrível, né? Terrível. Tô falando aqui, é inédito isso aqui que eu tô falando, hein? Mas e aí? Aí depois esse cara saiu? Depois esse cara saiu e daí mudou os rumos também, né? Virou trio lá, tá? Eles voltaram para um outro escritório, teve uma mudança de escritório. E quando tem mudança de escritório, isso é de praxe, é normal. Né? A pessoa tem aquelas pessoas os profissionais de confiança. Eu não discuto isso, né? O César e Paulinho terminou também porque eles foram para outro escritório
O cara tinha algumas ressalvas, tal. Tinha uma turminha que trabalhava nos outros produtos dele. Mas eu fiquei ainda no escritório um ano e pouco. E depois, o cara alegou também que eles não queriam fazer muita TV, que o César não queria fazer muita TV. Não sei. Ele estava cansado mesmo. Cansa. É porque cansa, né? Tantos anos, né? Cansa. O cara tem uma agenda de show grande. E aí ele tem que contar que não é só a agenda de show. É a TV, é rádio, né? É rádio, pé na estrada. Rádio, pé na estrada, porque tem que fazer. E tudo isso cansa, né, meu? Porque às vezes o cara faz... Hoje é tudo muito mais tranquilo, porque assim, mesmo com a tecnologia, hoje o cara faz, às vezes, um show no Sul, quando é no mesmo dia, tá lá no Nordeste, né? Então, assim, mas isso é cansativo, porque a viagem é cansativa, né? É cansativo. Aí você coloca... É muita atividade. Isso. Eles moravam em Piracicaba também, a maioria das vezes aqui, né? Então tinha que vir se deslocar de carro. Exatamente. E aí tem toda aquela questão do deslocamento, enfim, né? Trio Parada Dura, César e Paulinho. Quem mais que você fez? Lady Laura. Lady Laura. Lady Laura há bastante tempo também. Lady Laura, como que pinta para você fazer? Como que surge isso? Lady Laura, alguém indicou e o Galhardi me chamou. O Galhardi. Galhardi e a Laura para conversar. Quando a gente fala de Lady Laura, a gente já está falando de um sertanejo um pouco mais voltado pro raiz, apesar que ela, né, tem várias... Tem românticos. Românticos e tal. Você chegou a ter dificuldade com Lady Laura para programa? Não, a gente tem. Lady Laura tinha Não, essa questão tem questão de... mas é muito raiz, é muito... né? Ver as músicas lá. Uhum. Assim, cada cabeça, né, é uma sentença. Você vê, é normal você chegar numa TV, hoje, né? Sim. Chegar numa TV com a Lady Laura, por exemplo. Eles queriam as mesmas músicas sempre. Eles que faziam um repertório do que elas iam cantar? Quando você vai fazer um programa de TV, você passa as músicas que você acha pertinentes. Sim. E muitas vezes o cara não quer aquelas lá. E você tem uma música de trabalho. Que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Porque as músicas antigas todo mundo conhece. Sim. Então, essa foi uma dificuldade. Os caras queriam as músicas antigas, muitas vezes. Não queriam as novas, né? Então, isso vai te dando um desgaste também, né? Isso não aconteceu só com Lady Laura, não. Com César e Paulinho também. Também tinha isso também? Tinha um padre que cantava, também que queria cantar no meio das músicas. Não? Daí a gente brincava, falava, vamos mandar um repertório, daí chega na hora lá, a gente canta outro. E apresentador, mas ele cantava. Ele também queria participar. Não, estragava bastante as músicas. Ele tinha... estragava. Conseguia. Você fala, bicho, negócio certinho, terrível, o cara vai lá, o cara quer... Você tem um produto que você quer vender. O cara tá cantando ao vivo. Daí entra um cara cantando com ele... desafinando, cantando errado. Pera lá, pô. Fiz todo um trabalho, né, meu? Pra chegar aqui, o cara querer... Não, é terrível. Um cara bacana, bebia, fazia tudo, mas... terrível, cara, terrível. Tem uma história também de uma participação ali no Donos da Bola, né? Donos da Bola. Felipe Falcão, cara. Outra... Essa é boa, hein? Outra... Até tomar uma água. Toma uma água aí pra você dar uma olhada nas palavras pra você contar melhores pra gente aí. Essa do Felipe Falcão. Eu tinha feito... Bom, Donos da Bola, só pra contextualizar, tem muita gente que não é de São Paulo, né? Que nos assiste. E o Donos da Bola é um programa esportivo, né? Como o próprio nome já diz, comandado pelo Neto, né? Aquele jogador do Corinthians, um cara muito polêmico também. Se você trouxer ele aqui, ele arrebenta tudo. Polêmica tá ali, né? Tem umas vezes que ele pede desculpa depois. Quando mete um processo pesado lá, ele pede desculpa pro cara. Desculpa aí. Eu falei minha cabeça quente, não era isso que eu queria dizer. O cara xingou a mãe do cara e depois disse que não era isso, pô. Eu não entendi. Eu me precipitei, né? Tá bom. E daí, eu tinha feito já o Donos da Bola com o César e Paulinho, tinha feito com o Rio Negro Solimões, né, que eu trabalhei uma época. Tinha feito com, acho que o Edson Hudson também. Também foi uma passagem. E falei, tentar o Felipe Falcão. Daí liguei pro produtor, mostrei as músicas. Era tipo o que interessa pro programa. Algumas músicas divertidas ali, eles têm muita música duplo sentido. Só que o produtor me pediu, ele ouviu as músicas e falou, mas maneira aí. Tem umas aí que não dá pra colocar no ar, né? Tipo, não dá. Eu falei, não, vou conversar com os caras, né? Vou conversar, vamos maneirar.
Daí, primeira dificuldade que eu tive, eu fui falar com o Falcão, que não era o primeiro Falcão que faleceu, mas era o segundo. Era o Tinha a segundo. voz muito parecida com ele, hoje já é outro Falcão. Mas daí fui falar com o Falcão, porque o Falcão era um cara que não gostava de futebol. E daí ele ia participar de um programa esportivo, Aí por você 2 horas no ar. E esse programa, como eu estava dizendo, é muito bom, dá muita audiência. É um programa que você entra em qualquer boteco, Tá todo. na hora do almoço. Hoje ele tem 1 hora de duração. E naquela época ele tinha 2 horas diárias e toda sexta-feira tinha um musical que participava, a dupla ficava, ou o cantor ficava o programa inteiro no ar. Fazendo aquela resenha ali. Resenha, tá. saída e volta de intervalo, era uma exposição muito boa. E o Neto gosta, né, de zoar com esses caras aí. Então eu só pedi pra ele o seguinte, ó, você não gosta de futebol. Ele falou, não gosto porque eu até mudei o cabeleireiro que eu ia, porque só falava de futebol. Daí eu falei, não corta o meu cabelo aqui, pra você ver. Daí eu falei, mas calma, lá você vai falar que gosta. Só que você vai falar que é tipo católico não praticante. Eu gosto de futebol, mas eu vejo na TV, não conheço muito a escalação. Futebol Deixa pro Felipe. Só na Copa do Mundo, né? Deixa pro Felipe. Isso, torço pro Brasil. Daí eu até dei uma dica, ó, fala que torce pro Corinthians ou pro Flamengo, que são as maiores torcidas que tem. Então, mas beleza. Daí o cara falou, beleza, Guerra, fica tranquilo. Não vou aprontar nada. Daí pro Felipe, eu fui pro segunda parte do papo. Porque o Felipe gosta de futebol. O Felipe adorou quando marcou. Palmeirense. Roxo. Palmeirense roxo. Daí adorou, falou, não, vou lá, vou falar, deixa comigo e tal. Eu falei, só maneira no negócio, porque é hora do almoço. É um negócio que não pode qualquer música lá tal. O cara me pediu. Não, pode deixar. Aí, cara, fomos no dia lá do ao vivo, programa ao vivo. Começou lá o programa, pá, os netos zoando com eles. Daí ele até falou, nós vamos cantar no Gaivota Sertaneja, que é uma casa que tem aqui em Guarulhos, né? Você deve conhecer. Sim. Daí o Neto, mas que zona que é essa daí? Onde que é essa zona? O Neto também destrói qualquer um, né? Ele também prejudica bastante. Tem programa que o cara prejudica teu... Porra, o cara vai falar que eles vão cantar em zona. O cara joga uma casca de banana pra você aí cair. vai fazer o quê? Tá, né? Mas daí, beleza. Daí foi indo, cantaram umas músicas de leve, romântica, pá, um duplo sentido leve. Beleza. Daí, no final, teve o grande finale. Ia encerrar o programa. E o Palmeiras, naquela época, não estava nessa fase que está agora, ganhando título. Está numa fase daquelas péssimas, né? E o presidente do Palmeiras era o Paulo Nobre. O nome do caboclo era Paulo Nobre. Daí o Neto fala para eles, agradecer aqui e tal. O Denilson estava lá ainda no programa, depois ele foi para Renata Fã, agora foi para Globo. Mas ele ainda estava como um elenco fixo lá, lá do Neto. Daí ele falou, olha, queria agradecer vocês aí, escolhe uma moda aí para acabar, né, para tocar. Daí o Felipe pegou o violãozinho e falou, essa aqui eu mando em homenagem ao presidente do Palmeiras. E daí a música que ele tocou Eu Vou Mandar o Paulo Atrás. Cara, o Neto ficou vermelho. Eu nunca vi o Neto tão vermelho. O Denilson chorava da risada. Acabou o programa, subiu o letreiro, confraternização, os caras chorando da risada. Beleza, foi bom. Fui embora, né? Dia seguinte, me ligaram do escritório deles. A empresária. Falou, Guerra, do caramba esse programa, precisamos arrumar mais desse. Já tem aqui 3 cotações de show e mais um que está praticamente fechado. Tem muita audiência, foi muito bom. Falei, que legal, né? Fiquei feliz. Peguei e liguei pro produtor para agradecê-lo, transmitir a mesma mensagem para ele, pela parceria, Daí ele escreveu meio de forma lacônica. Meu cara, só pena que para mim não foi tão bom. Puta, velho. Daí eu peguei na hora o telefone e liguei. Ligou pro cara. Daí a história foi o seguinte: filhas do Saad lá, da família, estavam vendo, porque na Band tem um monte de monitores, como qualquer TV, e ali os monitores ficam perto no jornalismo, ali fica todo mundo junto ali, né? O esporte. E os monitores estavam ali e tal, e ela tá ouvindo o som do Donos da Bola, só vendo imagens do outro, né? E daí, quando ela ouviu esse negócio de mandar a música, ela foi direto no tal do Cascão, que é o diretor. Diretor. E o Cascão cascou nele, no produtor. E aí falou, olha, não tá boa a coisa. Ele até saiu depois da Band, não tá mais na Band hoje. Cara, muito legal. Mas ele quase que perdeu o emprego ali. E, coincidentemente, eu já tinha pessoas dentro da Band que falaram que aqueles musicais iam acabar. Coincidentemente, umas 3, 4 semanas depois, não tinha mais musical no programa. Não posso dizer se foi por conta... Essa foi a gota d'água ou se já estava previsto. Mas pode ter ajudado. Ajudou bastante. Se não transbordou o balde, ajudou a encher. Ajudou a encher o balde, né? O show lá de Sumaré, né? Tem também um
Um caso... Esse daí é um pouco atrás, né? No caso do show do Sumaré, foi um desastre. E até quando me perguntam, né, por que o site, o Porteira Paulista, já que vinha num crescente, não ficou, né? Não evoluiu, não. Foi muito por conta dessa casa, que essa casa fez acabar. Você conhece o Sumaré ali? Sumaré conheço, um pouco. Assim, bem pouco. Tá. A gente já tinha esse escritório em São Paulo, né? Primeiro era eu, como eu te falei, meu irmão. Esse rapaz fazia internet. Depois ele trouxe um cara para ser parceiro também, um quarto sócio aí, um quarto elemento. E esse cara tinha o dinheiro. Ele não tinha mais nada, ele só tinha o dinheiro. Era um cara que poderia investir. E investiu realmente, a gente montou lá no espaço que ele tinha 2 escritórios, tinha já um material para trabalhar, né? Melhorou bastante, precisava de alguma coisa, a gente tinha, né? De impresso, muitas, né? Naquela época era muito impresso, muito CD, né? Então, nesse ponto ele ajudou demais. Mas daí, por intermédio de uma das duplas que a gente teve, nessa época a gente empresariou o Durval e Davi. A gente teve condição de empresariar o Durval e Davi. Empresariou do Durval e Davi? Sim. Tinha contrato com eles bonitinho, com multa. Pois um dia, por algumas coisas, eles quiseram ir para um outro cara que, na verdade, eles sabem que os iludiu. Então, depois eles se arrependeram. Mas a gente até rasgou o contrato, não tem problema nenhum. Não vamos prender. Não é esses, na época, 500 mil era 5 milhões. Mas não é isso aí que vai prender a gente. Né? Se a gente não está podendo dar a condição que vocês precisam também, eu não vou prender. Não tem como exigir e segurar. Se o cara vai dar a condição, mas não deu. Mas enfim, voltando. Daí tinha uma das duplas, nossas duplas menores, tinha um irmão que já tinha tido casas na região. Americana, Sumaré, um cara conhecido. E daí esse cara, ele sabia que o meu sócio tinha dinheiro, ele tinha uma empresa era coisas eletrônicas, ele até chegou a fazer o Silvio Santos, aquelas roletas, sabe? Aquelas engenhocas todas lá. Ele tinha uma empresa que não era focada só nisso, era de testes de peças automobilísticas, alguma coisa assim, mas ele também fazia, como quem faz ali, já fazia outras coisas. Começou a... E daí o cara procurou esse cara e falou, vamos montar uma casa de show? O cara nunca tinha ido num show na vida, eu acho. Daí ele levou o cara para a região e mostrou algumas coisas bacanas. Levou em alguns lugares que ele era querido. Não levou nos lugares que ele tinha problema. Óbvio. Nem eu levaria. Vai queimar, né? Daí o cara ficou apaixonado e montou a casa. A gente só soube da casa quando já estava em construção. Ele comprou terreno, inclusive, para a casa, o meu sócio lá. O ex-sócio. Ele comprou o terreno. Era um terreno de um ex-prefeito. Pra você ter ideia, era grande. Tinha 2 hangares o terreno. Caramba! Porque era uma pista de pouso nos fundos. E daí os terrenos foram vendidos, não sei o quê, e a pista ficou inutilizada. Ele comprou os 2? Ele comprou os 2 hangares. Eram para... ele chegou a fazer algumas coisas lá, alguns boi no rolete, alguma coisa. E o outro trabalhava de final de semana. De sexta e sábado, basicamente. E era à noite. Mas aí, cara, começou e eu não era sócio. Meu sócio, né, era sócio do cara. Quando ele me contou, eu fingi que eu não sabia, mas eu já sabia. Já tinha me batido isso daí. No segundo dia, por exemplo, que é o segundo dia de casa aberta. Esse cara, ele montou uma casa... Investiu muito dinheiro, cara. Era uma casa, vamos dizer, rústica, mas era um grande investimento. Foi um grande investimento. Quase quebrou outra firma dele. Né? Aí eu detalho, mas o grande lance foi que no segundo dia, subiu no palco no sábado, casa lotada. Fez uma mídia boa, divulgação boa? Não, a mídia a gente fez muito boa. A gente fez, inclusive, em Americana, no Carnaval de Americana. É muito forte ali. Naquelas rádios americanas são muito fortes. Tem a Laser de Campinas. 90, Vox, isso. Né? A Laser. Fizemos na região uma boa... Porque chegava o público, realmente, dessas cidades. E o camarada fez um esquema, só para você entender o problema que deu. Ele fez um esquema de portaria que nenhuma casa tinha. Você pegava uma comanda na portaria, ele se baseou naquele frango assado. Sim. Que você entra no postão, na estrada, pega a comanda, alguém joga lá o que você pediu, eu quero um pouco de manteiga na chapa, uma coca. Joga lá e na saída você passa a comanda e paga. Ele fez isso para casa. Era um negócio inteligente? Era. Mas não sei se precisava de tudo isso. E o grande detalhe é que quando o cara entrava, ele não pagava nada, concorda? O valor estava embutido na comanda também. Ah, não pagava o ingresso. Não pagava o ingresso, já estava embutido. Tá. Se fosse hoje R$35, 40, tá lá na... E depois... E daí, no segundo dia, piscou a luz quando a banda foi subir no palco. Uma banda de São Paulo que eu tinha levado. Piscou a luz.
E voltou. Daí o cara, ufa, deu uma... Mas daí caiu de novo e não voltou mais. Não funcionou luz de emergência, não funcionou nada. Mas não tinha gerador? Não tinha gerador. Ah. O cara, ele gastou. E o cara que bolou a casa, que era o cara que já... né? Ele falou, não precisa de gerador, não. Pô, cara, mas como que... Cara, a daí... primeira coisa que o cara tem. Primeira coisa que o cara tem que fazer. E daí... É porque o cara, assim, ele devia pra tanta gente, que chegava lá na segunda-feira, por exemplo, depois que o caixa tinha... Quem gritava mais recebia. Quem falasse mais alto... Tem um cara que falou, a tua vida vale 5 mil? Ele pagou o cara. Porque o cara só perguntou isso, a tua vida vale 5 mil? Só. A pergunta que eu quero, se valer, ele pagou o cara dele, arrumou 5 mil. E daí a galera começou a ficar, né? E eu, o Laguna, que trabalhava comigo, que era um cara do meio também, falecido já, entramos lá no bunker deles. Eles tinham tipo uma salinha que era um bunker. Ficava esse cara aí, que era o da região, o meu sócio, e a mulher do cara lá. Esse bunker, tipo, era a última fortaleza. Ali ninguém ia entrar, porque começaram a bater nas mesas. Caramba. E eu falei, vocês têm que abrir as portas, não tem o que fazer. Eles queriam segurar ainda. Eles tentaram segurar, para ver se voltava. Mas não voltou. Abriu-se as portas, saiu igual uma boiada, graças a Deus ninguém se machucou. E foi todo mundo embora sem pagar um tostão. Sem pagar nada. Nem entrada, nem estacionamento, nem nada, porque estava tudo na comanda. Daí eu fiquei sabendo depois do cara que instalou as comandas, que veio instalar o maquinário lá, treinou os funcionários. Ele falou que era o lugar que ele tinha trabalhado, que tinha maior número, era uma gambiarra, era totalmente gambiarra o sistema elétrico. E daí depois não aconteceu mais. Chapéu Brasil é uma casa concorrente, que acho que existe até hoje. E bem conhecida, né? Semana seguinte, Chapéu Brasil tinha lá no flyer deles, gigante assim, temos gerador. Eles nunca tinham colocado isso, porque ninguém sabe que é gerador às vezes. Mas colocaram isso. Aí o cara falou, isso aqui vou usar ao meu favor, né? Já fez um marketing, já revertendo a... Exatamente. Cara, que coisa. Aí fechou... Não, daí ficou, a casa ainda durou um ano, acho. Depois eu saí, né? Eu falei, eu tava usando o nome de Porteira Paulista, cara. Eu tinha royalties lá e tal. E o combinado era que eu, como escritório de show, contratasse os shows. Ele começou também a ideia era boa, né? Não, a ideia era boa. Daí ele começou a comprar show de outras pessoas. Não tinha o mínimo sentido. Se a gente era o escritório, que a comissão tinha que ser nossa, não ele pagar a comissão para outra pessoa. Não, o cara ele não tava nem aí pra gente. Quem tava era o sócio meu lá. Mas o cara também não. Daí fizemos um negócio lá e vendi e deixei tudo pra ele na porteira. Daí sumiu o site, ficou o site da casa e depois a casa sumiu também. Esse assunto desse encontro aqui com o padre, dessa reunião aqui com a gravadora... Esse também é brabo. Esse padre aí a gente conhecia, né? É um padre bem conhecido, é um dos cantores. Eu posso falar que é um porque tem vários, né? Hoje tem, né? Na época que eu era pequenininho, padre... Padre tinha? Não tinha padre. Padre era padre mesmo, Padre era padre. Eu até falei pra esse cara uma vez, esse padre, eu falei que ele dava certo porque ele era tipo evangélico. Ele levou para a igreja católica o que os caras fazem, aquele negócio de... Eu não tenho nada contra isso. Né? Eu tenho contra... Eu acho meio estranho o cara, tipo, ganhar como cantor, que não é cantor. Não canta bem. Então tem que ter uma crítica a isso. Sim. Agora, se ele quer cantar no programa, se ele quer gravar o disco, se ele quer cantar na igreja, tudo que é feito, né, para cima, acho que vale a pena. Sim, claro. E daí ele queria... Os caras da gravadora me contactaram, a gente já tinha algumas coisas, né, algumas coisas em comum, e para conhecer o padre. Como eu conheci os dois, eu fiz a ligação, fiz só o elo ali. E levei no escritório. Daí ele sentou num lado da mesa, uma cadeirona grandona, assim, do Papa lá, e nós numas cadeiras baixas do outro lado. Né? Lá embaixo. Daí os caras começaram a falar, apresentei os dois, esse aqui é o presidente da gravadora, o CEO, né, que os caras gostam de falar agora, é o CEO, presidente da gravadora, esse aqui é o diretor comercial. Eles têm interesse no produto e querem te fazer uma proposta. Beleza. Aí os caras trouxeram uma mala, ofertando para ele, de presente, com todos os CDs, todos os DVDs que eles lançaram, muitos nomes do sertanejo, para mostrar o portfólio. Olha, esse cara aqui confiou na gente. Esse cara aqui confiou na gente. Normal, né? Você tem um produto, você quer enaltecer teu produto.
Aí mostraram até alguns internacionais, deram para ele. E ele, muito quieto, ouvindo, só olhando. Aquele É um cara que só muito, observa, ele é né? muito observador, ele é bom nisso. Ele sabe a oportunidade. E daí ele olhou, pá. Daí ele falou, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, os caras. Claro, o que quiser. Ele falou, fulano de tal, que é um apresentador. Ele gravou alguma coisa na gravadora de vocês? Daí os caras eu vi que deram uma... Não, gravou. Ele canta também, ele gravou um CD e tal. A gente não tem ele aqui. Daí ele falou, ainda bem que não. Você me desculpa, mas se vocês têm negócio com ele, eu não tenho negócio com vocês. Eu quero que esse cara vá pro inferno. Eu quero que ele vá pro inferno. O padre falando. Quero que ele morra. Eu não entro no mesmo lugar que ele. Os caras, pô, mas... E não teve o que argumentar. O cara vem nesse argumento e nem entrou na parte comercial. O que eles poderiam oferecer. Nem chegou a... Nem chegou. Foi uma situação constrangedora. E daí saímos de lá, mas ele falou, não, mas a gente pode tomar uma cachaça, uma pinga ali. Pode tomar uma... Daí fomos antes, depois ele chegou no boteco, o padre, né? Comeu um negócio, um belisco. Mas já nem tocou mais no assunto também. Não, daí se falou, não, mas daí foi mais descontraído. Uhum. Falou em outras coisas que ele queria fazer, tem ideia de ter um perfume, não sei o que também. Aí ele começou a viajar. E os caras, pô, não dava pros caras fazer um perfume pra pôr no disco. No disco, tem como, né? Tá. É. Daí ficou, e daí contou-se piadas, bebeu-se cachaça, bebeu-se cerveja. E vieram 2 frades também, que estavam visitando ele lá, os frades também, aquelas roupinhas de frade e tal. Aí contando piada suja, tudo. Fontenelle é um negócio inacreditável. Se eu conto só, a pessoa é capaz de achar que é ficção, mas não é. É realidade. Caramba, cara. É realidade. É muita coisa por trás dos bastidores, muita né? coisa. Tinoco, como que foi essa aproximação? Você Continuou. continuou, O na Tonico acho que verdade, né? morreu em 94, acho. Né? A Mas gente você ainda chegou a conhecer ele? Não, assim, não cheguei a conhecer, não. Não, porque foi antes da gente iniciar mesmo nesse negócio de sertanejo. Tá. Né? Não teve a oportunidade de Não conhecer tive, ele já pessoalmente. tinha falecido. Daí o Tinoco estava cantando com o Tinoquinho, Sim, né? Você conhece, não sim. Um cara legal pra caramba também. Muito boa. E a gente teve aproximação, foi naquele negócio dos sites de artistas. Uhum. Vamos fazer um no Tinoco e tal. Muitas histórias que eu conto aqui, até no livro, tem um capítulo que fala de histórias do Tinoco lá. São histórias que ele contou pra mim, porque a gente reproduzia essas histórias no site também. Você colhia isso? Colhia ia e lá reproduzia. fazia a matéria, Punha uma reproduzia lá. semana, uma história por semana. Depois o Zé começou, depois que ele morreu ainda, o Zé mandava histórias já no Porteira Brasil para colocar também. O Zé Carlos é o filho dele, né? Então, a gente teve muita coisa legal, né? Ele nos acolheu muito bem. O Tinoco, a gente fez a última entrevista dele, que está no YouTube até hoje, antes dele morrer. Foi a última entrevista. A última entrevista, que ele deu, assim, foi... grande, de mais de 1 hora de bate-papo. A gente gravou ele até no final, ele passou um pouco mal, tal. A gente falou, não deve ser nada, tal. Mas acho que uma semana depois, ele foi internado lá, aconteceu. Então, teve muita coisa. Teve a história, quando a gente lançou o oficial do Porteira também, Porteira Paulista, a gente fez uma festa lá em Mariporã, num restaurante lá em Mariporã. Fez um acordo lá, cara, do restaurante. O cara ia levar vários artistas, né? Não para fazer show, não era show, era uma apresentação. A gente ia apresentar o portal, né? E daí os caras iam dar uma palhinha, obviamente. Mas não é que o cara do restaurante me põe lá, porque ele poderia cobrar ingresso. Eu tinha a minha cota lá para levar de pessoas, ele ia dar uns comes e bebes lá e ele podia vender para o público. Era um lançamento de um portal com presença de famosos. Ponto. Normal, né? O cara me põe uma faixa que ia ter show do Tinoco Tinoquinho na frente do... E o Tinoco, alguns dias antes, o Tinoco era desconfiado pra caramba, cara. Ele Era. A personalidade dele era muito forte. Ele era desconfiado. E daí ele falou, olha, ele passou lá. Ele foi até a Serra da Cantareira lá, de carro pra ver. E viu a faixa. Daí falou, eu não vou. Daí eu queria que ele apresentasse ali com o Tinoquinho e tal, né? Pela personalidade dele, chamasse os caras, né? Ia dar uma engrandecida, né? Porque o nosso intuito era um site bem caipira mesmo, bem sertanejão, não era
Nem tinha esse universitário, mas a gente queria as coisas mais raiz. E era um cara importante. Daí eu me surpreendi até que ele foi no dia, ele até subiu, deu uma palhinha e tal, não apresentou. Se reservou, achei até que certo. Mas o Tinoquinho fez e fez muito bem, ele se vira muito bem, né? Mais histórias está nesse livro aqui, ó. Eu vou tentar ler inteiro esse livro aqui. Deve ter muita vai história lendo. boa. Se tiver um aqui, tempinho, cara. vai lendo. Sei que você é corrido aí Onde que também. encontra esse livro hoje? Esse livro está na Amazon, está também na Wiclap, que é só procurar na internet ali, Entre Tapas e Beijos, Carlos Guerra. Vai cair na Wiclap ou vai cair na Amazon. Ou eu vendo também. Você vende ele também? Vendo, é mais barato inclusive comigo. É. E tem um autógrafo que vale. Tem o autógrafo Tem um também autógrafo, a dedicatória, E tá vale aqui, muito ó. aí. Aqui, ó. O que custa mais caro é a dedicatória. É a dedicatória. Livro. Mas me peçam aí por telefone, eu vou deixar também aqui. Você só tem a versão impressa? Só ou tem a impressa, digital? só tem impressa. mesmo. Por enquanto, não sei se eu vou fazer a digital depois, mas eu sou das antigas, né? Eu leio, assim, muito hoje, ser obrigado a ler Não tem. né, notícias digital, no né? digital. Mas eu ainda gosto de livros, eu não sou muito adepto ao digital. Eu não sei se é só questão própria, né, de leitura e tal, mas também eu acho que o livro é um negócio que você precisa ter ele, né? Precisa guardar, é uma Tem coisa... próprio, igual tudo. encarte de... Para quem não conhece, encarte de discos, né? Que tinha. Era tão legal, né? Sim, cara. Você pegava, tirava. abria aquele encarte com as letras, com o nome do compositor, fotos legais. Era tão legal, né? É bacana. Se perdeu tanto, né? É, cara. Se A gente perdeu clica ali no celular e ouve uma música e não sabe mais, né? Quem fez, quem não fez. quem deixou de fazer. Antes da gente encerrar, esse título aqui, ele é bem... Caiu muito bem com o conteúdo, né? Caiu porque é o que eu falo, né? Cara, as duplas, em geral, eu falei até que 90% sendo conservador tem problemas. Sem problemas. Tem problemas pessoais, porque são pessoas trabalhando, né? Pode ser irmão, beijos, né? pode ser irmão, pode ser amigo, pode ser inimigo. Tem essa que você dizer que não vai ter, né, cara? Tem Tem problemas que é muito difícil você ter uma dupla que os dois encabeçam. Você pode ver, isso é público até. Você sempre tem uma dupla, o cara que é o comercial, o cara que se preocupa mais com o repertório. O outro, às vezes, não tá nem aí. Ele tá, bom, você escolheu essa música? Quando que vai gravar? É assim que você quer? Então vamos. E daí um não bebe, o outro bebe. Ou os dois bebem aí. Puta, aí é uma farra. Aí é uma farra. Carlos, muito obrigado. Foi muito bom a gente conversar, falar um pouco da história do livro, né? Que é a tua história, é o que você presenciou, o que você viveu, e histórias também que te contaram. Muito legal, parabéns pela iniciativa e muito sucesso. E foi muito bom, cara. Bom demais. Tô feliz também. Bacana. Obrigadão e sucesso para você também. Você tem o seu site, tá ativo? Tá no ar? Ativo também, tá ativo? Porteira Brasil. Continua ali. Porteira Brasil. Tudo é Porteira Brasil. O site é porteirabrasil.com.br. O Instagram, Porteira Brasil, @Porteira Brasil. Facebook, @Porteira Brasil. Eu tenho o meu também, Carlos Guerra, mas é onde tá o livro, tá mais nesse aqui. Quem tiver interesse daí, entrando no Porteira Brasil, segue e começa a seguir o Carlos Guerra. Lá no site tem também a opção para comprar também, né? No site ele fala do livro e já dá o meu telefone. Ah, tá, já tem o contato. Porque pode me chamar também pelo telefone. Quem gostar de música sertaneja, quem tiver opinião crítica, quem gostar de opinião crítica, pode procurar. Porteira Brasil. E daí você vai ter todas as informações. O telefone é fácil também. É 11, né? São Paulo. 99153-0414. 9153-0414. É só mandar um zap, pedir, eu mando embaladinho, bonitinho. Só cobra o frete ali, né? O valor e o frete. Está mais barato, muito mais barato. Pra você ter uma ideia, esse aqui na Amazon é R$ 94,00, fora o frete. Na Wiclap, que é a editora, está R$ 74,00, mais o frete. E eu estou vendendo por R$ 69,00 mais o frete. Agora, se falar que foi do programa do Fontinelli... Ainda vai ter um descontinho a mais? Vai ter um desconto a mais. Quanto que você vai dar de Vou desconto? fazer 63 mais o frete. Olha aí. Vou tirar 10%. Já compra o seu. Vou tirar 10%. Quem gostar de textos aí, para conhecer um pouco meus textos, no Porteira Brasil sempre tem uma crítica ali por semana.
Tá É uma coisa que eu sempre escrevo. bem atualizado Tô lá. escrevendo. Escrevi o cara que falou que o show da Anitta, o prefeito contratou e falou que era um lixo o repertório. Tenho as minhas opiniões sobre o glorioso Gustavo Lima, que quer ser presidente da República, o embaixador que virar presidente. Tem algumas cacetadas lá. Tá sempre né? dando Tem uma... agora da separação aí do Tiãozinho Lima e Rafael. Que aconteceu essa semana. Então, Você falou um negócio que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas o Rafael deu um depoimento aí forte na internet. E usou palavras fortes. Palavras fortíssimas, né? Que o meio é... Pô, não sei, pode falar, não é palavra, é prostituído. E realmente é. É. Então é isso. Assina embaixo, Rafael. Assina embaixo, tamo junto. Obrigado, Carlos. Obrigado. Saúde e paz, meu irmão. Obrigado, Pra nós. sucesso, Amém. viu? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma edição das Histórias da Música Sertaneja. Mais uma vez, diretamente do BDV, o Bar da Viola, Morada dos Caipiras. Até o nosso próximo encontro.